tudo bom? Hoje eu decidi terminar de trabalhar e tomar um banho e fazer um chá e eu precisava pintar minhas unhas. Então eu decidi que hoje eu ia fazer isso, aproveitar que tá um clima um pouco mais friozinho e eu vou aproveitar para conversar um pouco com vocês. Tem pouco mais de 3 meses que eu tô morando em São Paulo e tem muita coisa que eu queria falar sobre, porque é bastante tempo. Eu acho que o que mais acontece é que em bem a gente muda, a gente tá descobrindo tudo, sabe? É como se a gente estivesse num estado de euforia e a gente quer conhecer tudo, a gente quer fazer tudo. Mas isso é normal no começo, mas não é assim sempre. Então, com o passar do tempo, o passar das semanas, dos meses, você começa a realmente encarar a realidade do jeito que ela é. Eu tô falando pelo menos no meu caso. Como eu já tinha dito pra vocês, eu vim para São Paulo com os meus clientes que eu tinha em Campo Grande. E assim se mantém, porque eu trabalhava como home office. Trabalhava em casa por conta, trabalho ainda em casa por conta. Então eu não precisava mexer nessa questão de clientes e de trabalho e tal. Eu cheguei no momento que eu falei, não, é isso realmente que eu quero e eu consigo em relação a dinheiro, né, em relação à parte financeira. Então, por que não, né? Eu tô pintando a minha unha com esse esmalte que ele é tipo um glitter. Ele é só transparente com umas partículas de glitter. Eu adoro fazer isso aqui porque do mesmo jeito que ele fica algo diferente, não fica algo muito chamativo, digamos assim, porque ele é transparente, fica só alguns pontinhos, assim, eu acho que fica bem legal. Bom, voltando a falar do momento em que você para de ver as coisas como algo, como novidade e você começa a ver as coisas como elas realmente são. Depois desses 3 meses e alguma coisa que eu tô morando aqui, eu percebi que estar sozinho praticamente a maior parte do tempo, numa cidade tão grande e encarando uma nova realidade na nossa vida, a gente precisa ter muito psicológico para conseguir lidar com isso tudo. Porque, assim, a gente acha que vai ser fácil, a gente acha que vai ser de uma forma quando a gente tá planejando tudo isso, mas quando acontece, depois que a gente de fato se muda e começa a encarar a realidade, depois que passa esse momento que as coisas são novidades e a gente quer ver tudo, a gente quer fazer tudo e tal, as coisas acabam ficando um pouco mais difíceis de lidar. E isso entra num ponto que é você estar sozinho o tempo todo com a sua cabeça. Eu sempre gostei muito de estar sozinho, mas a partir do momento que você fica a maior parte do tempo sozinho, porque quando a gente se muda, assim, eu pelo menos no meu caso, quando eu me mudei, eu não conhecia pessoas aqui, eu ainda não conheço muitas pessoas aqui. Então eu não tenho um círculo de amizades, é como se eu simplesmente estivesse sozinho e tivesse as coisas pra eu fazer só sozinho. E isso nunca foi um problema pra mim. Mas se você fica sozinho com a sua cabeça praticamente 24 horas por dia, você começa a ter muito espaço dentro dela pra você ter ansiedade e começar a pensar demais em coisas que você não precisa estar pensando. Eu falo isso por conta própria porque depois de quase 4 meses morando praticamente sozinho a maior parte do tempo e estando sozinho, minhas crises de ansiedade e meus momentos de ansiedade em geral aumentaram muito. E eu passei a ter coisas que eu nunca tive ao longo desses anos, que eu me lembre, no caso. Que é eu, no caso, ter dificuldade, por exemplo, pra dormir, porque a minha cabeça não para. Então, por isso que hoje eu fiz um chá de camomila e mais alguma coisa que eu esqueci, mas eu mostrei no início do vídeo, então... Mas eu comecei a analisar tudo isso. E eu cheguei em várias conclusões, na verdade. Numa cidade tão grande, você tem muita coisa pra ver, você tem muita coisa pra fazer. E isso faz você ter uma sensação de que você tá perdendo alguma coisa, sabe? Porque no começo, principalmente, você quer fazer tudo, tem aquele momento de descoberta, mas quando passa esse momento, você ainda tem essas várias opções disponíveis pra você e você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que você não consegue, você é um ser humano, você tem que trabalhar, você tem que dar um jeito na sua vida. E isso causa uma sensação estranha, causa uma sensação de frustração, porque é algo que você sempre quis, sabe? Eu, no caso, é algo que eu sempre quis há muito tempo, que é morar nessa cidade por conta de todas as oportunidades e coisas que tem pra fazer aqui, mas quando você mora aqui, você percebe que você não consegue fazer todas essas coisas, porque você precisa trabalhar e você volta pra sua vida normal, porque a ideia é você viver a sua vida aqui. No caso, a ideia era eu viver a minha vida aqui, e a minha vida, ela não é eu não tô de férias o tempo todo, então gera um pouco essa situação. Eu já consegui lidar
com ela nesses últimos meses, porque você percebe que todo esse esquema de pensamento é bem irreal. Eu acho que a questão de falta de segurança aqui em São Paulo também influencia muito, porque eu tinha em mente que eu ia gravar muitos vídeos, que eu ia mostrar muito. Eu venho pra cá há muitos anos e eu conheço muito da cidade. E mesmo assim, quando você mora aqui, a partir do momento que a sua vida ela é totalmente aqui, a sua visão é muito diferente. Então eu achava que eu ia gravar vários conteúdos fora de casa e tal, porque eu pensava, não, é tranquilo, isso dessa forma aqui vai ser tranquilo. Mas no final você não se sente seguro. Eu acho que quando a gente tá de férias, quando a gente tá viajando, a gente não pesa essa chance de acontecer alguma coisa, então a gente não fica tipo, talvez aconteça alguma coisa que não, você pensa, eu tô aqui agora e talvez eu não volte depois, então eu não vou deixar de registrar um momento, fazer alguma coisa, sabe? E a partir do momento que você começa a morar aqui de fato, você começa a perceber que as coisas elas são mais delicadas, né? Eu acho que a gente consegue já ter essa noção antes de se mudar pra cá, mas a partir do momento que você se muda mesmo e começa a ter a sua vida aqui, essa percepção ela muda bastante. Então, em vários momentos eu queria ter filmado, eu queria ter mostrado, eu queria ter registrado, eu queria ter feito algum tipo de conteúdo aqui, mas eu deixei de fazer porque muitas vezes eu sozinho seria complicado, porque eu não me sentiria 100% seguro em estar fazendo o que eu tô fazendo. Essas crises de ansiedade que eu mencionei, elas não chegam a ser paralisantes, mas elas são incômodas. E eu tive que tomar algumas providências em relação a isso. Junto com a minha psicóloga, que tá comigo há muito tempo, a gente decidiu que eu precisava tomar atitudes para que isso não me paralisasse. E as técnicas de respiração, meditação são coisas que me ajudam demais quando eu tô numa semana muito estressante, por exemplo. Porque pensa comigo, a maioria das vezes eu tô sozinho e eu passo por algum momento estressante na minha vida em relação a trabalho, em relação a prazos e coisas assim. E eu tô sozinho com a minha própria cabeça. Então é como se eu tivesse preso dentro da minha própria mente com todas as minhas questões pra resolver, sabe? Eu tenho tentado lidar melhor com isso, com essas questões de trabalho, com essas questões de prazos e frustrações e coisas em geral da vida adulta. E é bem complicado, porque às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue. Em relação ao YouTube, por exemplo, eu cheguei num ponto que eu precisei parar e pensar sobre o meu propósito aqui. E eu fiquei um tempo sem postar, analisando todas essas questões. E a forma com que eu tava criando, eu não conseguia, de fato, chegar no resultado que eu gostaria de chegar. Então isso me frustrava demais, porque eu queria entregar um conteúdo, eu queria entregar de uma forma, mas eu não conseguia, porque simplesmente eu não tinha tempo suficiente para criar dessa forma. Então eu precisei reformular muito da forma com que eu crio aqui no YouTube para conseguir entregar algo nessa plataforma. Hoje eu sinto que talvez eu tenha chegado numa fórmula que eu consiga criar e entregar da forma com que eu gostaria, o conteúdo que eu gostaria de assistir, de uma forma que não pese pra mim na questão de trabalho, na questão de sobrecarregar no meu dia a dia para eu conseguir criar, editar e ainda assim lidar com todos os clientes que eu tenho e as entregas que eu já tenho fora do YouTube. Bom, voltando a falar de São Paulo. Voltando a falar sobre a questão de segurança, aqui em São Paulo não é como se você não pudesse viver, tá? Na região onde eu moro, por exemplo, numa região mais central, para perto da Avenida Paulista, você se sente seguro em vários momentos, mas você tem que ter em mente que você não tá seguro, sabe? Então, assim, eu sinto que as pessoas, elas relaxam demais, principalmente ali perto da Avenida Paulista em si, e elas acham que estão seguras, mas na verdade elas não estão. E você ter isso sempre na sua cabeça, pensando que talvez eu esteja seguro aqui, mas eu não tô, faz você ficar num estado de hipervigilância eterno, sabe? Você fica hipervigilante com tudo e achando que vai acontecer alguma coisa. E isso é um gatilho de ansiedade muito grande, que você precisa aprender a lidar, porque senão isso vai te consumindo e você não consegue mais viver. Porque eu, no começo, depois que passou aquele momento de euforia e eu comecei a ver a realidade de fato, não que eu tenha visto algo, meu Deus, sabe, alguma coisa na minha frente, algum ato de violência, um assalto, alguma coisa assim. Até hoje, desde que eu me mudei pra cá, eu nunca vi nada. Mas você sente, às vezes, que as pessoas, elas estão numa hipervigilância. E isso acaba te afetando, porque você vê as pessoas andando muito rápido, às vezes é porque elas estão com pressa, mas você vê elas guardando o celular, assim, correndo e
elas estão certas, você precisa fazer isso mesmo, você tem que tomar cuidado. Acho que praticamente em qualquer lugar do Brasil você precisa tomar cuidado assim. E isso acaba te trazendo essa sensação de hipervigilância eterna. Bom, então atualizando em relação à mudança, depois desses quase 4 meses morando aqui e depois de ter falado tudo isso, parece que se arrependeu de ter mudado ou algo assim. E muito pelo contrário. Eu não tenho, como eu já disse em vídeos anteriores, as minhas expectativas, elas foram superadas de uma forma muito positiva, porque tudo que eu achava que ia ser de uma forma foi muito melhor, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Mas a gente não pode deixar de mostrar os pontos que realmente acontecem, as coisas que vão acontecer e muitas coisas que a gente nem imagina que vai acontecer. Eu, por sempre lidar bem com a questão de estar sozinho, eu achei que realmente isso não seria um problema. E o fato de estar sozinho realmente não é um problema. Eu acho que o fato da gente estar sempre na nossa própria cabeça e pensando tudo que a gente tem dentro dela, e às vezes a gente perde o controle de tudo isso. Porque eu, por exemplo, às vezes começo a pensar de uma forma tão automática e isso começa a me gerar gatilhos de ansiedade que eu nem percebo. No geral, tem sido muito bom morar aqui, mas tem esses pontos que a gente precisa levar em consideração. E tem uma coisa muito específica que eu ainda não me acostumei, que tudo aqui tem fila. Meu Deus do céu, eu não aguento mais fila, gente. Esses dias eu fui almoçar e tinha fila no restaurante pra você entrar, e você entra lá dentro depois de ficar alguns bons minutos na fila. Você ainda ouve muita gente falando ao mesmo tempo, e às vezes isso irrita pra caramba. Às vezes você só quer comer de boa, mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E uma outra coisa e última coisa é em relação ao custo de vida aqui, que realmente o custo de vida aqui eu já tinha noção, eu já sabia como é que era, eu já tinha feito todos os cálculos possíveis, mas no final você sente que o custo de vida ele faz diferença. Porque você pensa, eu tô muito tempo em casa, eu quero sair, mas praticamente tudo que você vai fazer fora de casa, se você vai simplesmente comer alguma coisa ou dar uma volta em algum lugar, você vai ter que gastar um dinheiro, você vai ter que gastar alguma quantia em dinheiro pra fazer esse rolê. E eu costumo dizer que aqui em São Paulo, qualquer saída custa R$100 no mínimo. Se você vai num restaurante, se você vai em algum lugar, se você faz um programa pra você fazer à tarde, num sábado, obviamente você consegue fazer de graça, tem muita coisa de graça acontecendo, mas a maioria das coisas você tem que pagar alguma coisa, principalmente se for relacionado à comida. E isso com certeza influencia na experiência que é morar aqui, porque eu, assim como muita gente, também não pode estar saindo o tempo todo e comprando o tempo todo e indo em restaurante o tempo todo. Então, às vezes você tá sozinho, no meu contexto, no caso, estar sozinho, com a minha própria cabeça e pensando, cara, eu não posso sair o tempo todo. Isso muda bastante a experiência em relação a morar aqui. E uma coisa que eu tenho pra dizer em relação a isso é que a gente precisa ter um psicológico e formas de lidar com isso muito bem estabelecidas, porque pra gente entrar num buraco disso tudo é muito fácil, porque começam a vir as crises de ansiedade e vem uma coisa em cima da outra e você não consegue lidar com mais nada. Bom, terminei de pintar as minhas unhas. Eu fiz só uma camada pra ficar bem sutil. Antes de começar a pintar, eu já tinha cortado as minhas unhas antes de fazer o meu chá, que tá quase acabando e já tá um pouco frio porque a temperatura também não tá ajudando. E mais uma vez, muito obrigada por me acompanhar nesse papo. Eu diminuí um pouco a minha frequência de postagem por aqui, mas isso não quer dizer que eu vou sumir. Eu só tô planejando os conteúdos de uma forma mais intencional para que vocês assistam. Eu acho que assim faz muito mais sentido criar conteúdo. Muito obrigada se você acompanhou até aqui. Eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu like, se você comentar e se você se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Isso me ajuda demais, de verdade. Eu tô quase chegando em 1.500 inscritos e quando eu comecei eu não tinha nem noção que eu ia chegar nos 1.000. Então isso pra mim tá sendo muito surreal. Eu espero que esse vídeo te ajude a conseguir enxergar toda a realidade que é morar numa cidade tão grande, que é se mudar praticamente sozinho e passar a maior parte do tempo sozinho numa realidade completamente nova. São muitas coisas que a gente tem que pensar, mas eu garanto pra você que no final isso tudo vale muito a pena. Toda a experiência que a gente ganha com isso tudo vale muito a pena no final. Esse é um vídeo mais de conversa e semana passada eu postei um vlog muito legal indo trabalhar no Starbucks, e se você gosta de vlog, se você gosta de ver a cidade, vai lá dar uma olhada porque tá muito legal. Então, até o próximo vídeo, muito obrigado e até mais!